Sábado de carnaval, recebendo hoje Fernando José de Castro, Fernandinho da galera. Foi seminarista, uma das lendas do carnaval formiguense e carioca. Apaixonado primeiramente pela a Dona Célia, depois pelo Carnaval Orquídea e a sua atual paixão Casa de Acolhimento Divina Misericórdia. Helder Fernandes, bom dia. Bom dia, Flaviano Costa, bom dia, ouvintes da Rádio 93. No sábado de carnaval, a gente trazendo um convidado especial aqui para falar dos antigos carnavais, relembrar momentos históricos no Carnaval Nacional e principalmente no nosso Carnaval Formiguense. Então, a partir de segunda-feira, estará disponível no canal no YouTube, direto ao assunto, agradecendo mais uma vez Maurício Rezende e a Zoom Produções. Bom dia, Fernandinho da galera. Muito bom dia, Flaviano, Helder, Maurício, ouvintes da Difusora. 93, mas é da mesmo grupo. Perdão, é 93. É um prazer estar aqui, principalmente falando de uma coisa que você falou, é uma das minhas paixões mesmo. Todo mundo diz que a gente tem que fazer o que gosta. Eu gosto do que eu faço, porque eu aprendo a gostar daquilo. Eu nunca sabia o que era carnaval, né? Mas o dia que eu vi o que era carnaval, eu entreguei de paixão. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Para começar o programa, você começou o seu primeiro carnaval, você tem lembrança? Foi quando? Carnaval 1974. Formiga teve diversos blocos. Uhum. Tinha um bloco chamado Dália Azul, que era do pai do Zaidan. Tinha o bloco do Chico Goião. Tinha o bloco que jogava limão de cheiro e a guerra de talco e farinha de trigo na Praça Getúlio Vargas. Tinha o bloco dos Formiguinhas. Em 1974, quer dizer, no final de 73 e 74, os jovens lá do Quinzinho resolveram montar um bloco chamado Monobloco. Esse monobloco, eles eram todos menores de idade, me pediram para mim assinar como responsável por eles. Não sei que coragem que eles tiveram, mas assinei como responsável pela turma. Então eu tinha que acompanhá-los durante o bloco, era só homens, todo mundo tocava e saíram do Quinzinho, vieram no centro da cidade e voltaram. Isso diurnamente, durante o dia? Não, à noite. À noite mesmo. Eles saíram no domingo e saíram na terça-feira. Chamava Monobloco. Meu irmão, inclusive, fazia parte, Humberto. E nessa saída deles, eu tinha que acompanhá-los e passei a gostar daquilo, assim, vontade de estar ali no meio. Quando já passou o carnaval, em junho, o senhor Lufrido, prefeito de Formiga, trouxe uma escola de samba de Cláudio no aniversário da cidade. Aí o foco do monobloco passou para um foco da escola de samba. O primeiro presidente da escola de samba foi o Zé do Lac. E uma curiosidade é o seguinte, só pessoas mais velhas que foram compor essa diretoria. Então, tudo para não dar certo. Pra você ter uma ideia. Eu conheço uma assim. Pra você ter uma ideia, o Bolívar Monserrat, que era o Bolivar Barbeiro, né, ele chamou o Nonô Basílio, compositor de música sertaneja, para fazer o primeiro samba do Quinzinho, que chamava o tipo de um samba apresentação. Unidos do Quinzinho vem aí, nossa escola, nosso samba, nossa vida, né? Então começou tudo por aí. Depois veio a paixão do carnaval carioca. Quantos anos de carnaval carioca? Quantos desfiles? Eu fui 20 vezes, desfilei 3, mas assisti os 3 dias, que era naquela época, agora é 4 dias. Uhum. Dividiram o carnaval do primeiro dia em 2 dias também. Então foi ontem, tem hoje o grupo A e o grupo especial, domingo e segunda. Mas teve uma época que o grupo A era só no sábado. Então eu fui no sábado, fui no domingo e fui na segunda. Mas eu já fui só uma vez, já fui só para desfilar. Acompanhou a apuração? Acompanhar a apuração não, porque a gente não vai lá no Sambódromo. É restrito. Eu já acompanhei a apuração lá no Rio de Janeiro, já acompanhei na volta do Rio para cá no carro,
e já acompanhei em Formiga. Você já acompanhou dentro das escolas também? Não. Não? Lá eu nunca fui acompanhar. Eu conheço diversos barracões de escola, conheço a cidade do samba, Sim. mas não conheço o sambódromo no dia da apuração. Nunca fui. Sim. Fernando, vamos interromper um pouquinho o assunto de carnaval, que é o principal de hoje, mas eu até estava falando antes de começar o programa que 1 hora hoje é pouco, porque o currículo Fernando José de Castro é muito grande. Você foi seminarista. Era para ter sido padre. Quer dizer, a intenção era essa, né? O seguinte, eu sou filho do Sr. Raimundo Bernardes de Castro e Maria Brandina da Cunha Castro. Meu pai faleceu em 1971, eu estava fazendo tiro de guerra. Foi um enterro assim que me emociona até hoje, porque é o seguinte, onde hoje é o Quinzém Material de Construção era a casa do Sr. Luno Laudares. Então, quando o caixão do meu pai, que é a última coisa do enterro, estava chegando lá no Quinzém Material de Construção, o enterro já estava chegando na ponte ali do LAC, porque o tiro de guerra veio abrindo. Quer dizer, é uma lembrança boa porque eu guardo lembranças boas. Então isso me emociona saber que foi uma coisa tão grandiosa. Então, e a minha mãe, graças a Deus, vai fazer 86 anos, está lúcida, está bem. Né? Dona Esméria Corina. Não, Esméria, eu sou bisneto da vovó Esméria, que é uma festa que a gente faz, vamos fazer a 7ª festa no dia 7 de setembro deste ano, lá no Clube Unifor, porque é mais de 600, 700 pessoas que comparecem à festa, nós somos quase 1.200 descendentes da vovó Esméria, e como é uma coisa que fica marcada, porque nós vamos fazer a 7ª festa, e talvez a gente vai estudar se a gente bate o recorde. E se a gente bater o recorde, nós vamos entrar para o Guinness. Eu faço questão de contar isso porque eu tenho muito orgulho disso também. Jordélio Fonseca também é um dos descendentes. Jordélio Fonseca também é descendente da vovó Esméria. O pessoal dos Leão, Marco Leão, Aparecido, Márcio Leão, né, o pessoal lá do Acácio, o Acácio do bar do Acácio, que é tio de Jordélio. Né? Já faleceu, infelizmente. Então, o meu pai, muito católico, graças a Deus, me levava para a igreja, e eu primeiro fui coroinha. Com 10 anos eu fui para o seminário com vocação de ser padre. Isso para Lavras. Fui para Lavras, fiquei 2 anos em Lavras e 1 ano em Corupá, Santa Catarina. Em Corupá fazia tanto frio, porque nós não viemos nas férias, fazia tanto frio que você abria a torneira e não saía água, não. Estava congelada. Mas também são lembranças boas. E quando eu voltei do seminário, em 1965, eu já tinha voltado, em 66 eu fui o primeiro sacristão contratado, porque naquela época o sacristão ou era voluntário ou era uma pessoa ligada à igreja. Então tinha um irmão Germano, depois foi o Vicente, e depois eu fui logo depois do Vicente. E o Mudinho, que fala, ele é irmão do pai do Lufrido. Ele que me acordava às 4h30 da manhã lá na casa paroquial, porque tinha a missa do Padre Cirilo e eu tinha que abrir a igreja às 4:45. Então 4h30 ele estava me acordando. Isso na segunda-feira de carnaval era triste, domingo de carnaval era triste. Né? É o único emprego que você trabalha de 1º de janeiro a 31 de dezembro, porque inclusive na sexta-feira da Paixão é o dia que dá mais serviço. Esse foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. E fabricante de hóstia? Também lá, né? É uma brincadeira, eu falei que eu tenho que colocar no meu currículo que eu fui fabricante de hóstia. Porque a gente tinha que fazer hóstia lá na casa paroquial. E então, 2, 3 vezes por semana eu tirava a parte da manhã para fazer hóstia. Fabricante de hóstia. Maurício, tá ao vivo? Tá ao vivo também pelo canal Direto ao Assunto? No YouTube, tá, gente? Quem quiser acompanhar já ao vivo agora... É o primeiro programa Direto ao Assunto, ao vivo no YouTube, com Fernandinho da galera. Fernando, eu vou entrar num assunto agora que eu sei que é uma das... Eu vou falar a nossa paixão. Cadim, Casa de Acolhimento Divina Misericórdia. Caiu no seu colo como se fosse um paraquedas, né? Uma bomba, uma boa surpresa. O Padre Aurélio, quando eu aposentei, o Padre Aurélio me chamou para ajudar lá na Casa Divina Misericórdia, num serviço aproximado do meu lá no Unifor, que é um dos orgulhos que eu tenho também de ter
ter sido funcionário do Unifor, e hoje eu faço parte da Assembleia, faço parte de uma equipe lá de uma comissão de avaliação. Então, o padre Aurélio, quando eu aposentei, falou assim: Fernando, eu estou precisando de uma pessoa fazer o que você fazia lá no Unifor, fazer na Casa Divina Misericórdia. Quer que tomar conta da manutenção, ajudar na obra, fazer compra. Ué, pode contar comigo. Que dia que tem reunião? Eu falei, hoje. Eu falei, eu vou. Aí, durante esse período, eu comecei a ajudá-lo no dia 6 de janeiro de 2014. Eu comecei a ajudar o padre Aurélio lá. Foi dia de Reis, uma festa que ia arrecadar dinheiro lá para casa. Uhum. E quando foi em junho, final de junho, princípio de julho, ele me procurou. Fernando, eu queria que você candidatasse a presidente, porque o presidente atual, ele já foi presidente por 2 mandatos, ele não pode recandidatar, você podia pegar. Eu falei assim, não, padre, eu já ajudei tudo na minha vida, nunca fui presidente de nada. Mas eu estou indo a Aparecida a pé, na volta, nós conversamos. Quando eu voltei da Aparecida a pé, eu já era presidente. Quase que eu voltei lá a pé para reclamar. Você, minha Nossa Senhora, não foi isso que eu pedi quando eu vim aqui, né? Mas é que você falou, é uma paixão. O seguinte, eu estava comentando com vocês mais cedo, eu me envolvo de corpo e alma em tudo que eu faço. Veste a camisa. Visto a camisa mesmo. Eu estava brincando com vocês pra também. notar aqui no estúdio as camisas dele. Eu incorporo aquilo que eu estou fazendo. Então, o que aconteceu? Na Casa Divina Misericórdia, eu fui cada vez mais me envolvendo e vendo os resultados. Hoje, a gente também estava conversando mais cedo, nós temos 42 pessoas recuperadas que passaram pela casa e estão limpos aqui fora. Tem os tropeços, tem as pessoas que não dão conta, mas os que dão conta, os que estão limpos, os que estão recuperados, são 42 e não tem mais, assim, satisfação, não tem nada que enche melhor a gente do que ver. Eu tenho certeza que você não importa, que você sempre fala isso. Nenhum. Eu estou sendo entrevistado pelo Flaviano, que passou pela casa. É o responsável pela equipe aqui da 93 e da difusora 97. Então, isso me dá orgulho e faz eu me envolver cada vez mais. Eu não sou mais o presidente, mas aí a turma falou assim, Fernando, quer dizer que agora tá folgado. Não, agora eu tô trabalhando o dobro, porque quando eu era presidente, eu pedi os outros para fazer, agora eles me pedem para me fazer. Você tá de então, conselheiro. Fernando, você podia fazer isso para nós. É o Jaque, né? Já que você tratou, vai lá e resolve isso para nós. Mas a minha vida de voluntário, o meu voluntariado começou, o meu pai me levava na Vila Vicentina e no asilo, que é aí na entrada da Lajinha. Era lá. Ia levar comida. É o famoso asilo velho. Asilo velho, exatamente. Então eu participava da conferência com meu pai, eu tinha 6, 7 anos. Eu participava da conferência e meu pai saía a pé, eu de mão dada com meu pai, nós íamos levar comida, levar o vale. O vale, que cada um recebia um vale para comprar tanto. E eu, conversando com a minha mãe, descobri que essa vocação começou quando eu participava da conferência. E eu participei em outras coisas, eu fui diretor da APAI, fui diretor da Associação Comercial. Hoje eu faço parte da equipe dos orquidófilos de formiga, até para acompanhar a Célia, que ela é apaixonada com orquídea. E eu, já que estou falando que eu incorporo, também gosto de orquídea. A gente viaja muito, eles precisam de um aposentado para viajar na sexta. Falei assim, achou. Um tempo livre. Achou. Show. Né? E nessa vida de voluntário, eu gosto de fazer aquilo que eu faço. Eu não faço o que eu gosto. Eu falo que eu aprendo a gostar daquilo e aquilo me envolve bastante. O nome Fernandinho da Galera foi durante a Galera Esportes, isso é uma coisa que a maioria sabem. Quanto tempo você ficou com a Galera Esportes? Quase chegou a 20 anos. Sim. O meu tio Obed, lá do Rio de Janeiro, que ele nasceu em Formiga, perto do campo do Vila, foi goleiro do Vila, mudou para o Rio de Janeiro e trabalhava numa escola que chamava Escola Rocha Miranda, lá no Rio de Janeiro. E eu fui em 1969, eu fui a primeira vez no Rio de Janeiro. E essa paixão pelo Rio é antiga. É antiga. E o responsável pela paixão pelo Rio
e pela paixão pelo carnaval, meu tio lá do Rio de Janeiro, o tio Obed, que... Você morou no Rio de Janeiro um tempo? 30 dias. Tirou férias lá? Eu fui muitas vezes no Rio, porque no tempo de galera, por exemplo, às vezes eu ia até 5, 6 vezes no ano lá no Rio de Janeiro. Então, o meu tio, depois que ele deixou a escola Rocha Miranda, ele montou uma loja com uma outra pessoa lá do Rio de Janeiro, montou uma loja chamada Galera Esportes. Então, ele me convidou em 1983. Ele me chamou para montar uma loja em Formiga com o nome de Galera. E o filho dele veio para ser nosso sócio aqui. Depois até comprei a parte do filho dele. E o Fábio. E então eu fiz uma coisa que nunca tinha sido feita em Formiga também, que eu pintei a entrada da loja toda das cores da Galera, que eram as cores da França, dos Estados Unidos, que é azul, vermelho e branco. Uhum. E eu pintei o passeio também, então às vezes o pessoal vinha andando assim, via aquele passeio pintadinho, até descia, eu falei, não, pode passar. Né? Não tem problema sujar a tinta, não. Mas eu tive a galera de 83, de final de 82, 83, até 2001. Então, aproximadamente 19 anos. Fernando, você é um apaixonado por carnaval. Voltando a esse assunto, que é a sua eterna paixão, depois da Célia. A sua escola do coração, Galvão Bueno não falava o time até pouco tempo, né? Parece que revelou agora qual o time que ele torce. Sua escola de samba do coração, qual que é? A minha escola do coração é a União da Ilha. E o enredo que você mais gosta da história dos carnavais? Pode não ser da União da Ilha. Não, mas é da União da Ilha, que chama É Hoje. É hoje o dia da alegria, né? Então, é o samba que me fez aproximar mais da União da Ilha. É um ainda. dos clássicos. Porque eu assisti o Carnaval de 1981. Quando eu nasci. Em 1981 eu fui a primeira vez no Rio de Janeiro. Você está falando da Célia, né? Que é a minha querida. E a Célia é a melhor companheira que uma pessoa pode ter. Eu sempre falo isso com ela. Eu falei, Célia, é um prazer. E eu vou repetir uma coisa aqui que eu falei com você mais cedo. É o seguinte, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma dúvida, eu sou a pessoa mais feliz de Formiga. Eu faço o que eu gosto e gosto do que eu faço. Eu vivo com a minha família que eu gosto. Eu vivo com a minha querida que eu gosto, eu amo de paixão. Então é o seguinte, precisa mais? Então é o seguinte, a Célia me acompanhou em 1981 no Carnaval do Rio de Janeiro, ainda era as arquibancadas de madeira. Em 1982 eu voltei com esse samba que você... Ó. Então, eu assisti esse carnaval em 1982, ainda era arquibancada de madeira também. Então, a paixão, e uma coisa que você me perguntou, por que a paixão? Em 1975, em 1974, depois que veio essa escola de samba de Cláudio aqui em Formiga, o Solufrido trouxe essa escola de samba e nós resolvemos transformar o monobloco numa escola de samba. Essa Dália Azul te abriu o coração pro carnaval. Dália Azul era do eu esqueci, o Zezinho, pai do Zaidan. Eu vi uma vez, mas assim, eu não era muito criança. Sim. O que me trouxe mais foi o bloco Formiguinha e depois o monobloco. O monobloco foi em 1974 que eles desfilaram. Então, em junho, no aniversário da cidade, o Lufrido trouxe uma escola de samba de Cláudio. Em outubro, nós resolvemos transformar a escola de samba do Quinzinho, o monobloco, numa escola de samba. Uma reunião na casa do Zé do Lac. Né? E o primeiro carnaval, em 1975, quando terminou o carnaval, nós já fomos para o Rio de Janeiro. O Horácio, lá da Mobilar, que já faleceu. O Jorge Cafunga, que já faleceu. O Itamar do Pegue Leve, que graças a Deus está aí. Ainda não faleceu, graças a Deus. Para ser meu companheiro, para confirmar essas... Né, Padrinho Itamar. E eu fomos ao Rio de Janeiro, na casa do meu tio, do tio Albédio, para ele nos levar em algum lugar. E ele me levou numa pessoa que chamava Peri, que era um dos responsáveis pelo figurino. Ele, inclusive, nos deu algumas fantasias desenhadas,
responsável pelo figurino da União da Ilha. E aí ele já me deu um bastão, me deu umas fotos da União da Ilha, e eu não fui lá lá na quadra da União da Ilha. E quando ele me passou essa coisa tudo, e contou a história da União da Ilha, cantou samba, e aí me falou que era para comprar o CD não, naquela época era os bolachão. Os bolachão, né? É, que eu falei que ia trazer, ainda bem que eu não trouxe, que o Flaviantes queria ficar com eles. Né? Se trouxer vinil aqui, ou eu ou o Helder, um fica. Então, a minha paixão pela União da Ilha, e a Célia, que é minha companheira em todos esses carnavais, em todas essas histórias, ela torce pela Mocidade Independente. Oh! Tá ali, Mocidade Independente. Tá, nós vamos colocar daqui a pouquinho. Ô, Fernando, qual o melhor enredo da história do Quinzinho? Eu vou perguntar do Quinzinho, porque nós tivemos Rua Nova, Rodeira, Império dos Quartéis, Mocidade da Chapada, Batuqueiros do Alvorada e... Rodeira. Falei aqui, foi a segunda. Do Quinzinho, Unidos do Quinzinho, o enredo que mais te marcou? O que mais me marcou foi o primeiro e o segundo, de quando nós nos saímos da Verde Rosa. Porque por que nós colocamos Verde Rosa? Todo mundo vivia falar a Mangueira, né? A Mangueira. Então colocamos Verde Rosa. A Mangueira, no caso, era um Flamengo do Carnaval do Rio. Exatamente. Tinha a Portela, que era muito famosa, mas o pessoal falava mais, era na Mangueira. E tinha uma coisa, a Mangueira, o título da Mangueira Grêmio Recreativo Escola de Samba Mangueira. Estação Primeira. Você já escutou isso? Sim. Falar em Estação Primeira. Como o Quinzinho era a primeira escola de samba de Formiga, nós colocamos também Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Quinzinho, Estação Primeira. Então tinha que ser verde e rosa. E nós acompanhamos todo esse verde e rosa, mas naquela época, 1974, 75, 70, era difícil você conseguir fazer ficar bonito uma fantasia verde e rosa, porque o verde era verde e o rosa era rosa. Não tinha rosa pink, verde, limão, não tinha em roupa, não tinha isso. Então nós começamos a achar aquela dificuldade, mas é difícil demais. Quando foi que mudou? Mudou em 1986. Sim. O pessoal do meu tio, que eu sempre gosto de repetir, porque tudo é relativo a ele, o meu tio trouxe do Rio de Janeiro um mestre de bateria da Beija-Flor, com duas pessoas da bateria da Beija-Flor, ficou hospedado na minha casa, na casa da minha mãe, e nós, o pessoal da Chapada e o pessoal do Alvorada foi juntando com o Quinzinho, porque viu que ia ser uma coisa mais grandiosa. Nossa bateria transformou por completo, porque a gente tinha uma batida assim, mais tipo de uma escola normal, por exemplo, né? Então, nossa batida passou a ser batida de samba. O Edmilson, lá da Chapada, passou a ser o nosso mestre de bateria. E nós, em homenagem ao Vila, em homenagem à Beija-Flor, nós mudamos para azul e branco. A gente ensaiava no Vila. Então, as mudanças de cor. Então, em 1986, nós fizemos um samba que homenageava o Quinzinho. Se queres ver espetáculo, chega da ponte para cá. Por quê? Uniu duas paixões, o Quinzinho, o Vila, né? O bairro do Quinzinho, o Vila e o Carnaval. E o seguinte, o que tinha de gostoso lá no Quinzinho? Se você queria aproveitar, você tinha que ir na Praça de Esporte, na Exposição, na Lagoa, na Praia Popular, no Country Club. Hoje tem até funerária, já pode emancipar, né? O que não tinha lá naquela época era farmácia e funerária. Né? Hoje tem bastante. Mas tudo que era alegre na cidade era então nós fizemos esse samba. Se queres ver espetáculo, chega da ponte para cá. Por quê? Porque então é o primeiro samba que eu gosto, o primeiro enredo, e o segundo quando nós fizemos o Reino Divino de Dom Sebastião e nós homenageamos o Pavão. Vem Isso Pavão. Foi em 89. 88. Para um pouquinho. Eu sei que o Fernandinho chora até em propaganda da Coca-Cola. Eu queria que você prestasse atenção, a qualidade não está muito boa, por causa da época, mas qual que é o enredo mesmo de 88? O Reino Divino de Dom Sebastião.
1988, Formiga ainda tinha o carnaval de rua. Escolas de samba desfilando na Barão de Piuí. E esse é o enredo da Unidos do Quinzinho. Primeiro presidente dessa escola de samba, Zé Dulac. Primeiro compositor, Nonô Basílio. Começando com a apresentação das cores verde e rosa. E, nos últimos anos, azul e branco. E o último enredo nosso foi homenageando o Dr. Afonso. Doutor Afonso, estão querendo acabar com a Amazônia. Eu desfilei nesse ano. Pois é, o padre Fábio de Mello, ele teve recentemente no programa da... Eu esqueci o nome da menina agora, ela tem um programa na Globo News. Não é na Globo News, é uma afiliada também, Tata Werneck. Sim. Ele foi no programa e disse que eu já trabalhei em barracão de escola de samba. Porque ele ajudava a fazer os carros alegóricos, empurrar e desfilou no 15 também. Uma peculiaridade, né? Quando não é seminarista, é sambista ou os dois. Não, e você vê, é um orgulho. Tem uma escola esse ano, a Unidos da Tijuca, vai ter um padre ajudando a cantar o samba enredo. Isso é uma integração. Eu acho que uma coisa não é pecado se você está fazendo aquilo certo, né? Então... Padre Marcelo Rossi já desfilou uma homenagem numa escola de samba do Rio, né? Eles sempre fazem homenagens, né? O enredo é uma homenagem a uma escola ou a um personagem, a uma cidade, a um país, né? Então sempre tem essa... Agora, um assunto... Ele falou de barracão, Helder. Não é palavrão, viu, gente? Barraca do Botão. Você me perguntou, antes de iniciar o programa, o seguinte... como que as escolas sobreviviam? Então a gente tinha o patrocínio do governo municipal... Uhum. E eu estava comentando o Edson Toledo, que é a pessoa que me veio à cabeça e fazia na casa dele, fazia as fantasias da ala deles. E todas as alas, citei o Edson porque nós estávamos conversando mais cedo. Então, o que o patrocínio da prefeitura e as rendas que nós tínhamos de rifa, de barraca do Botão... Porque fantasia é cara, a gente sabe disso, carro alegórico fica caro. Ô, Fernando, é bom lembrar também que o Quinzinho tinha uma peculiaridade, né? O bairro do Quinzinho tinha um empresário, que o Vila e a escola de samba, ele ajudava mais que a família, Zé Veloz. Eu custei a entender o que fala no Evangelho, que é dar a vida para os seus amigos. É o caso do Zé Veloz. O caso do Zé Veloz. Ele deu a vida pelo Vila e deu a vida pela escola de samba. Principalmente pelo Vila, ele deu a vida mesmo. Então é o seguinte, o que a escola gastava dinheiro? Gastava dinheiro com a comissão de frente, comércio, sala e porta-bandeira, ala das baianas, bateria, carro alegórico e as alegorias da escola, porque tinha as alegorias das alas que a pessoa daquela ala patrocinava, ficava responsável pela fantasia. Responsável, e eles juntavam para não ficar fantasia diferente, fazia tudo numa casa. O Marquinhos do Pascoal também desfilava na nossa escola, a turma reunia com ele também. Então, o que vinha de dinheiro da barraca do Botão, de rifa e da prefeitura? Era para patrocinar essas coisas que era a escola que tinha que ser responsável. E quando já estava ficando assim, passando da hora, o show tinha acabado, o pessoal da exposição queria ir tudo para a barraca do Botão tomar cerveja, o que você fazia? Bom, naquela época não era igual hoje, que tudo era tarde, né? A hora que ia começar o show, todo mundo ia pro show. Uhum. O que eu fazia? Enchia os freezer de cerveja quente. Porque a hora que os caras voltavam de lá, que ia ficar às vezes 2, 3 pessoas na barraca até 4 horas da manhã, eu falei assim, a cerveja tá quente. Acabou. Ele olhava e ia para outra barraca, mas eu ia deixar de vender 10 cervejas até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Não alterava muito na renda, não, né? E o dia que era o meu dia, eu fechava, a hora que acabava o show, já estava fechando. Deixa eu só avisar o pessoal que tá mandando mensagem, tanto no WhatsApp da 93, no meu WhatsApp, não vai dar pra gente fazer todas as perguntas pro Fernando. Fernando, muita gente está mandando mensagem, parabenizando, isso mostra o quão você é querido, mas não vai dar pra passar. Depois eu encaminho as mensagens pro Fernando, ele mesmo responde pra cada pessoa.
A gente conhece pessoas queridas, mas o Fernandinho... Fernandinho bateu o recorde. Todo mundo que a gente sabe, ninguém fala mal do Fernandinho. Nunca tive uma pessoa assim, não, eu não gosto do Fernando por isso ou por aquilo. Eu falo o seguinte, eu convivo com o Fernando há 3 anos, quase 3 anos. A pessoa que consegue brigar com o Fernando, ela merece um prêmio, porque não tem jeito de brigar com ele. Ele concorda com tudo que você fala com ele. Às vezes eu concordo discordando. Mas você evita a fadiga da briga, da discussão. Às vezes eu concordo discordando, porque eu falo, não precisa fazer assim, né? Vamos fazer assim, né? Então... No Rio de Janeiro, você é União da Ilha do Governador. E a Célia, Mocidade Independente, vou até colocar uma mocidade aqui no fundo. Já teve discussão lá durante o desfile? Não, porque é o seguinte... Você passa pro lado dela. Você não discute. Qualquer discussão que vai começar lá em casa, a primeira coisa que eu faço, se eu vejo que eu vou perder, né, que são todas, eu passo pro lado da Célia. Né? Então, sim, senhora. Quem falou isso? Né? Então é o seguinte, eu gosto da União da Ilha e a Célia da Mocidade, teve um samba que eu não vou lembrar a data certa, mas que tinha as baianas de capacete, falava no futuro, né, e foi quando a Célia mais gostou. Nós saímos daqui de Formiga para ir em Divinópolis ver um ônibus que veio de pessoas da Mocidade Independente lá em Divinópolis. Nós saímos daqui de Formiga e fomos lá ver. Eu já saí de Formiga para ir em Lavras, já saí de Formiga para ir em Campo Belo ver a bateria e umas mulatas da... Foi em 2009? Beija-Flor. Baianas de Capacete foi em 2009? Não, é mais antigo. É mais antigo. Eu me perdi no nome, mas é fácil eu chegar lá. Ziriguidum 2001. Ziriguidum 2001, que é o samba, que fala das baianas, que tinha as baianas de capacete. Eu só vou relembrar aqui que uma pessoa me passou, o Celso, meu cunhado, irmão da Célia, que eu fui diretor do Clube Centenário durante alguns anos. Verdade. Eu fui diretor lá, então é uma dos voluntariados do Fernandinho também. Sempre trabalhando. Vou fazer uma pergunta mais capciosa. Você ligado à religião, foi sempre estudou para padre, está sempre ligado à Igreja Católica. A maioria dos sambas enredos, principalmente em Rio de São Paulo, que são os famosos carnavais, são bastante ligadas a raízes africanas, religiões de raízes africanas. Como você conserva a sua religiosidade católica com o carnaval que é mais ligado a raízes africanas? É fácil explicar o seguinte: o samba tem a raiz na África. Sim. Né? A mistura, tambores, né? A mistura do samba é uma mistura do Brasil com a África. Então isso não me incomoda nem um pouquinho. Outra coisa, geralmente onde eu fico hospedado no Rio de Janeiro está sempre perto de uma igreja. Sim. E eu vou à missa dia de domingo, vou à missa às vezes na segunda-feira, às vezes na quarta-feira de cinza, que eu ainda estou no Rio de Janeiro. Então não me incomoda em nada. E outra coisa, como o samba é ligado a essa parte afro, então não me incomoda, e eu canto, e eu sei diversos sambas até hoje de cor. E o seguinte, nós estávamos conversando no intervalo aqui também, o seguinte: como o padre Fábio, quando ele ainda era jovem, ele participou de barracão de escola de samba, esse ano o samba da Tijuca vai ter um padre com os cantores, com os cantores do samba enredo. E já teve outros padres que foi homenageado pela escola de samba, né? Tem gente pedindo para te falar aqui que o filho tá ouvindo. É o Anuar. Meu filho de evangelho, ele foi o irmão do filho pródigo, eu era o pai do filho pródigo. Ah, entendi. Bom, o tempo terminando, o programa hoje foi muito curto. Tem assunto ainda, falar de voluntariado, falar de uniforme, falar da Galera Esporte. Graças a Deus não precisou tocar no assunto da paixão do futebol, né, que é o Cruzeiro. Então, se quiser até falar um pouquinho de Cruzeiro, dá tempo, 2 minutinhos. O Vila e o Cruzeiro. O Vila e o Cruzeiro. O Vila é uma paixão. Eu só queria comentar assim que a gente ia
para o carnaval, e as 2 primeiras vezes nós fomos menos pessoas, fomos de carro, mas a partir de 1994 o Edson me ajudou a montar um ônibus que vinha um ônibus só para o Rio de Janeiro, só de formiguenses. Em 94, 95, 97 e nós fizemos 3 vezes ônibus só de formiguenses para o Rio de Janeiro. Ah, com certeza, de hoje até quarta-feira tem muito formiguense lá no Rio de Janeiro curtindo o carnaval. Tem. E o pessoal, eu desfilei, que eu comentei com você, que eu desfilei na Imperatriz em 1999. Acredito que eu sou o único formiguense campeão do Carnaval Carioca, porque nesse ano a Imperatriz foi campeã. Depois, em 2000, eu desfilei na União da Ilha. E em 2009, eu desfilei na Mangueira. E na Mocidade agora tem que desfilar. Eu vou programar desfilar para levar minha querida na Mocidade, né? Fotos de carnavais antigos, vai estar disponível no canal do YouTube, direto ao assunto. O Maurício está providenciando as imagens. Você trouxe camisas também? Nós vamos estar mostrando tudo no a camisa que eu tenho, eu estou com a camisa da União da Ilha, mas eu trouxe camisa de outros anos, né? Porque a Célia me perguntou, você vai para televisão? Eu falei, não, Célia, eu vou mostrar para eles. Vou mostrar para eles que eu tenho essas camisas. Às vezes induz a alguma pergunta. Mas, Fernando, mas está sendo filmado e vai passar na televisão, sim. Pode ficar tranquilo. Terminando direto ao assunto de hoje, foi um programa perfeito e eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Afinal de contas, o Brasil é o país do carnaval. O Brasil é um país que está passando por um momento muito difícil. São poucas alegrias que o brasileiro tem. Mas eu ainda... Como o Fernando disse, né, eu tive um problema de dependência química, passei pela Casa Divina Misericórdia, hoje ele foi presidente durante 2 mandatos, hoje ele é o primeiro tesoureiro da Casa Divina Misericórdia. Exatamente. Queria que você deixasse uma mensagem para que todo mundo aproveitasse o carnaval com consciência e tomasse cuidado, sim, tanto com drogas ilícitas quanto as drogas permitidas, que na minha opinião a pior delas é o álcool, para mim, viu gente, para qualquer outra pessoa não, para mim é. E deixasse uma mensagem para a gente encerrar esse programa com uma consciência de que o carnaval é a alegria do brasileiro, deve continuar sendo a alegria do brasileiro, mas não pode trazer problema para casa. E a minha mensagem veio de eu fui falar sobre o carnaval na APAI e falei com eles, alguém quer fazer alguma pergunta? E um aluno da APAI me perguntou, por que no carnaval o povo bebe tanto e usa tanta droga? Então, a partir dessa pergunta dele, é que eu tenho a minha resposta e a minha mensagem. Vamos aproveitar o carnaval, sim, que a maior festa brasileira é o carnaval, mas para aqueles que sabem, que não é essa frase a exata, mas para aqueles que sabem beber o mínimo possível. E aqueles que não sabem beber, não pensa que vai beber cerveja sem álcool e que tá normal. Não, que quem não sabe, quem é doente do álcool, que eu aprendi isso na Casa de Divina Misericórdia, ele não pode começar porque ele é doente. É a mesma coisa da pessoa que é diabético, não pode com açúcar. O doente do álcool não pode com nada de álcool. Então aqueles que sabem beber, aproveitar. E outra coisa, a polícia está prendendo quem está andando se for beber, não dirija. Não dirija. Então, as 2 mensagens. Se for beber, não dirija. E use a festa no maior comportamento possível. Que é essa a minha mensagem. E eu queria deixar também uma mensagem seguinte. Cabe Deus também no carnaval. Com certeza. Nós vamos ouvir mais tarde o samba da Tijuca, que diz o seguinte: meu pai me deu um pedaço de pão para que eu não morra de fome. E eles falam em toda essa situação o seguinte: fala no pão sagrado, que o católico recebe o pão na Eucaristia. Então vamos comportar, vamos aproveitar, vamos para os bloquinhos, vamos assistir o carnaval em casa. Levem as crianças para divertir, para curtir. Os bloquinhos de criança, né? Como que o pai vai levar a criança num bloquinho? Num bloquinho e ele chapadão? Não dá. Então vamos aproveitar assim. Graças a Deus eu aproveito o carnaval desde 1974 e não sei se eu sirvo de exemplo, mas eu acho que eu nunca... É por isso que eu estou firme até hoje, porque eu dou conta de
de levar lá, né? Vamos lá. Antes de encerrar, Flaviano, eu queria Fique fazer à vontade. a última pergunta minha para encerrar, depois você pode fazer suas considerações finais aqui. Fernandinho, você acha que Formiga ainda tem chance de ter um carnaval de rua como teve nos anos 80, nos anos 90? E teve um pouquinho nos anos 2000, tentaram novamente. Você acha que isso é um problema político ou o que acontece que o Carnaval de Formiga deu essa afunilada até acabar mesmo com os blocos de rua? Ainda tem, teve aí ontem, né? Batuqueiros do Vai Quem Quer. Vai Quem Quer. Alguns anos os Batuqueiros da Alvorada tentaram trazer de volta. Eu acredito que escola de samba não é fácil, porque é o seguinte, eu lembro que eu comecei dizendo por que começou a escola de samba do Quinzim, que começou com um grupo de adolescentes que montaram um monobloco. Sim. Então, para recomeçar, tinha que começar lá embaixo. Só as crianças e os pais vão acompanhar as crianças. Então, no primeiro ano, só criança até tantos anos. No segundo ano, só criança até 15 anos. No terceiro ano, porque os pais têm que acompanhar e a partir de 2, 3 anos, aí depois do bloco, começa a ganhar corpo. Vamos transformar. A maioria não sabe bater tocar um instrumento, não sabe o que é mestre-sala e porta-bandeira, não sabe o que é alegoria, o que é ala de baiano, o que é comissão de frente. Como que você já vai montar uma escola de samba se a última vez que teve escola de samba mesmo em Formiga, eu falo a última vez, porque teve 3 escolas disputando, era mais de 700, 800 pessoas em cada escola. Depois que você falou em 2000 e pouco, o pessoal tentou reviver, mas não é fácil porque já tentaram reviver uma escola de samba. Sim. Se começar nos bloquinhos de criança, funciona. Eu acho que depois de 3, 4 anos isso independente de política, independente de política. O prefeito vai apoiar. Sim. Vai colocar a estrutura da prefeitura à disposição e talvez até nem dinheiro. Sim, se ele colocar a estrutura para as crianças do bairro, do Quinzim, criança do centro, na época era Rodeira, da Chapada, do Batuqueiro da Alvorada, as crianças desfilarem, porque para criança desfilar à noite, o pai tem que acompanhar, tem que autorizar e acompanhar. Então, a gente vê que o carnaval, por exemplo, de Belo Horizonte, de Divinópolis, carnaval de rua, são todos durante o dia. Exato. Vai reviver depois que conseguir trazer as crianças e os pais de volta. Né? Tá certo. Considerações finais. Tenham todos um ótimo carnaval. Semana que vem a gente está de volta. Já pode falar quem que é a nossa entrevistada? Hortência Nunes. Hortência Nunes, no próximo sábado, direto ao assunto. Véspera do Dia Internacional. Não, é um dia depois do Dia Internacional da Mulher. Né? Ok. E a Hortência também já foi no Carnaval do Rio de Janeiro conosco. Aí, ó. Mais uma carnavalesca. 2 vezes. Obrigado, Helder. Obrigado, Flaviano. Obrigado, Maurício Rezende. Direto ao assunto no próximo sábado. 2019, esse programa está ganhando corpo, trazendo pessoas influentes da nossa sociedade, da nossa cidade e que trazem para a Formiga, que levam o nome da nossa cidade aí para todo o Brasil. Obrigado, Fernandinho da galera. Muito obrigado a vocês por terem me chamado para falar sobre o carnaval, uma coisa que eu gosto. Obrigado aos ouvintes. Desculpem se eu cometi algum erro, algum exagero até. Imagina. Eu pedi a Deus que não me deixasse tão tímido nem tão exagerado. Obrigado a todos. Um bom carnaval.